falando sobre a economia global, né? Como um todo, de fato, a economia global como um todo está sofrendo, e naturalmente isso acontece, né? A própria China está sofrendo, e quando a gente tem a China sofrendo, isso impacta em todos os lugares, né? Se a gente tem os Estados Unidos sofrendo, se ela aumenta, ela diminui a taxa de juros, se os caras falam lá numa reunião do Fed especificamente, isso afeta a economia global inteira, é óbvio que as coisas estão cada vez mais conectadas e que o mundo também está passando por isso. Então, se a própria China, por exemplo, tem uma demanda menor, como foi o caso da BASF, né, que é da BASF, tem uma demanda menor aí para os seus produtos químicos vindos da China, isso vai impactar, natural, né? No Brasil, eu trabalhava na Vale, de 2010 e 2018, e a gente lá falava que a Vale ajudou a mandar, né, que a classe média brasileira pudesse ter o sonho de ir para Disney. E isso de fato aconteceu, porque a China teve o boom que teve, e a partir do boom da China ela precisava, construir, e para isso ela precisava de metal, e para isso ela precisava comprar, né, tanto da Austrália quanto do Brasil, e comprar muito. E isso fez com que a balança comercial do Brasil em si, em relação a commodity de minério, desse um crescimento absurdo. Agora, por outro lado, também o que acontecia é que sempre que a China diminuía um pouquinho a sua gana de crescimento, isso impactava diretamente na produção da companhia e no recebimento, no revenue, esqueci o nome agora, dos recebimentos e da própria companhia. Isso impactava na companhia em si. Então, ela oscilava em momentos, inclusive tendo que demitir pessoas, por conta do apetite de construção ou não da China, né? Então isso acontece, vai continuar acontecendo no mundo inteiro, e o mundo está cada vez mais globalizado, e através em si também a pandemia trouxe essa relação que a gente também fala muito aqui, a gente vive hoje muito aqui também na Alemanha, né, do risco do supply chain, né, do risco do fornecimento da cadeia, e ainda mais se você estiver muito longe. Então, quanto que eu vou me expor, me colocar a minha cadeia de suprimentos para um país que esteja mais longe, que isso pode ser um risco de logística em si, mas é mais barato, por exemplo, ou não, eu vou comprar de um produtor local que é mais caro, eu vou de fato dar, uma moral aqui para o meu produtor local, mas eu vou pagar mais caro por isso, mas eu reduzo o meu risco logístico em grandes eventos mundiais, né, como foi o caso da pandemia. Então esse tipo de relação continua. Isso acontecendo de uma forma muito dinâmica, né? Contratos são fechados e iniciados todo dia, e eles são testados e vivenciados, e a gestão de risco que vai trazer essa resposta. Mas isso não é só para a Alemanha, isso é para o mundo inteiro, né? Então, muitas coisas que alguns críticos vão falar perante a Alemanha acontecem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em Portugal, em qualquer outro lugar, no próprio Estados Unidos, né? Então também a gente ter um pouco mais dessa visão global, se a gente tiver na dúvida, está ouvindo algumas coisas ruins perante a Alemanha. Na verdade, ela está de fato vivenciando esses desafios, assim como diversos países no mundo estão vivenciando, né? Vamos lá. Mais um item. Realmente, conflitos e guerras recentes, né, têm aumentado o nível de incerteza na economia, e aqui na Alemanha a gente está bem próximo a eles. Isso de fato é sim uma preocupação grande, né? Mas, por exemplo, eu já recebi esse mesmo tipo de comentário e de preocupação aqui do Jonas quando a guerra da Ucrânia começou. É uma preocupação, era um grau de incerteza muito grande naquele momento, né? Mas aí a guerra continua, a vida continua, e a gente não tem nem, né, luz no fim do túnel. Pode ser que, igual a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, a vida continua
tão crítica a invasão recente, quer dizer, né, do ano passado, que é muito triste, de fato, triste, lamentável, jamais queríamos que tudo isso acontecesse, mas, cara, a vida continua, então a gente vai simplesmente deixar os nossos sonhos para trás por determinados eventos, né, e que no final do dia a gente vai ver os eventos estão lá e a minha oportunidade pode ter passado, né? Então é isso, mas é mais um fato, sim, guerras crescentes, aumento da incerteza, e de fato isso também é um ponto importante a ser dito, que eu estou aqui elencando os pontos negativos, agora a gente vai entrar nos pontos positivos, a live já tem bastante tempo, eu preciso dar aqui uma acelerada, que os gastos militares aumentaram, né? Todo mundo está vendo, os gastos militares estão aumentando. O Bundeswehr, que é o exército alemão, que ficou muito tempo, né, que uma função, digamos, humanitária de ajuda, agora viu que não precisa se reinventar, precisa voltar a ter de fato um exército firme, forte, que vai ser fundamental para a segurança dos seus cidadãos, né? Então isso está acontecendo e realmente está aumentando os gastos militares. Em relação ao último ponto aqui, então, ainda temos a inflação, né? A inflação que é a resultante de tudo isso que a gente falou, principalmente pós-pandemia, né? De tanto, digamos, impressão de dinheiro que foi feita e tantos estímulos que foram dados, essa conta iria chegar de volta na volta, certamente. Essa inflação, a gente teve um aumento importante, quem vive aqui sabe e viu isso no dia a dia. Os salários também eles foram, na verdade, no meu caso foi até maior do que a inflação, foram reajustados nesse sentido, então realmente posso dizer para vocês claramente que eu não tive esse impacto, porque a minha receita aumentou, e agora a percepção é de que a inflação deu uma amenizada, ela deu uma estabilizada, até uma diminuída em seu crescimento, digamos assim, né? E aí vamos ver como que ela vai se comportar daqui para frente, mas a tendência é que a partir de que os preços de energia já se estabilizaram também e tendem a melhorar, como já falei aqui no quesito energia, ele tende a dar que não seja tão mais impactante aí na economia em si. E principalmente, agora, mudando para o lado positivo, mas ainda é um lado negativo, um dos grandes problemas da economia alemã. Se você perguntar a qualquer um na rua, me diga 3 problemas, 90% das vezes esse problema estará na resposta, de uma dessas 3 respostas. Mais até do que inflação, do que guerra, de qualquer outra coisa, qual é? Falta de mão de obra qualificada. É óbvio, se você é um país, você tem uma energia, você tem uma economia que ela é impulsionada, né, através da geração de riqueza, através das suas empresas, se você não tem mão de obra qualificada, você diminui a sua produtividade. Existe um índice que é medido sempre aqui na Alemanha, que é o índice de produtividade. Se você não tem trabalhadores qualificados, isso é um risco imediato para a economia e para a sobrevivência do país. Então é por isso que a gente fala aqui, a gente tem diversos vídeos e diversos posts, a gente fala muito sobre isso. E esse é o principal motivo que eu estou aqui agora falando com vocês. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui, né, estimulando a você que está aí, principalmente do Brasil, ou em outros lugares, né, que falam a nossa língua portuguesa, ou que está em qualquer outro lugar, estimular você a entender, a olhar a Alemanha como um provável destino para você desenvolver a sua carreira profissional, a sua vida aqui nesse país. Então, esse é um problema para a economia, é um problema muito e muito grande. E você pode ser a solução. Exatamente você. Então, em vez de a gente ficar olhando que a economia está com um determinado problema, não, porque a empresa ali vai demitindo tantos funcionários, ou
a inflação está aumentando, de fato, vamos olhar para outro problema, que é a falta de profissionais qualificados. E por que isso? Porque os profissionais, a faixa etária na Europa em geral, né, mas na Alemanha segue o mesmo padrão, a gente sabe disso. Eu já citei aqui, né, os famosos baby boomers, após a Segunda Guerra Mundial, nasceram muitos bebês, né, e esses bebês estão se aposentando agora. E diferentemente do baby boomers, as gerações anteriores não tiveram tantos bebês assim. Então a gente chama de pirâmide invertida, né, na cadeia etária do país, onde a gente tem mais pessoas de mais idade nessa cadeia produtiva. Só que eles vão naturalmente deixar de produzir. E quem vai suprir isso? Não tem como suprir. A única resposta é trazer mão de obra, principalmente mão de obra qualificada de outros países. E geralmente, se a gente olhar aqui nas últimas crises, né, até a própria 2015, vou falar assim, 2016, a gente teve muita gente da própria União Europeia, né, saindo da Itália, de Portugal, da Espanha, por exemplo, e vindo para cá, para a Alemanha, porque aqui a gente tem maiores salários e mais emprego, e a taxa de desemprego é muito menor. A taxa de desemprego na Alemanha é uma das menores do mundo. Hoje a gente está aí em patamares próximos da época da pandemia, que a gente não teve tantos desempregos assim na época da pandemia, é um pouco mais de 5% de desempregados no país, até porque o país protege muito, inclusive, né? Tem muitas leis que protegem o seu emprego, né? E tem um apoio muito grande para isso. Então a gente reitera aqui sempre muito e a todo momento de que, mesmo com tudo que a gente acabou de falar, né, nesse momento as leis estão sendo cada vez mais flexibilizadas para que mesmo profissionais de outros lugares, não apenas da União Europeia, porque esses profissionais da União Europeia com o passaporte europeu já poderiam vir para cá sem nenhum tipo de burocracia, só vir, chegar e conseguir o seu trabalho. Mas nós, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho passaporte europeu, vim do Brasil através de uma vaga do LinkedIn. Eu apliquei, passei pelo processo e iniciei o processo de visto, um visto Working Visa, de visto. E ganhei esse visto, né, de trabalho, indo no consulado alemão e apresentando toda a documentação, as minhas qualificações, experiências, currículo, etc., que eram necessárias naquele momento. Só que existe ainda uma burocracia que precisa ser preservada, digamos assim, né? Para que você tenha, de fato, o que você está esperando de ser um profissional qualificado, ele realmente é qualificado. Mas o que tem acontecido, né, agora que essas leis estão sendo flexibilizadas cada vez mais. Então, agora você precisa, por exemplo, idioma. Eu não falava alemão quando eu vim para cá. Você não precisa, hoje, você precisa falar alemão exatamente para vir para cá, se você vem para uma vaga onde você tem alta demanda, como é o caso de tecnologia, como já expliquei aqui a minha função, né? Então você pode vir, aplicar sem falar alemão, né? Se a vaga não tiver esse requisito, aí você muda para cá e aqui você vai aprender o alemão, você vai ter uma vivência no dia a dia e vai te ajudar muito, né, a aprender o alemão, que não é fácil. De fato, eu posso dizer que não é fácil, não é simples. Só chegando que você vai aprender do dia para a noite, não. Você vai ter que se dedicar e se envolver, mas você vai aprender. Então, muitas exigências, elas estão sendo, digamos, minimizadas para que, de fato, profissionais possam vir. Então, cada vez mais isso é a realidade. E aqui no post a gente fala sempre, quase todo dia isso, né, em vídeos, e a Aline já fez diversos, e a gente está sempre falando. E agora, nesse momento, está entrando em vigência mais uma lei ela entra por fases até o meio do ano que vem, que está, digamos, as barreiras estão sendo muito, muito minimizadas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, a gente já tem quase uma hora de live, 49 minutos de live, não vou falar aqui, mas nos acompanhe que você vai estar sempre muito informado. Bem, então essa é a primeira boa notícia, né? Em relação a isso.
essa é um problema, mas ela já vira a primeira boa notícia, por isso que ela está aqui por último, para a gente fazer justamente essa transição. A outra boa notícia, né, é que essa, de fato, tudo aquilo que eu te falei que aumenta a incerteza e a preocupação, como o caso que o Jonas levantou, isso eu posso dizer para vocês que diminui a demanda, né, a vontade das pessoas de vir. As pessoas ficam realmente preocupadas e aí a concorrência diminui. A gente viu muito isso acontecer no caso da pós-pandemia e a gente viu, e aqui nossos alunos e seguidores se dando bem com isso. A gente via vagas que eles tiveram muito pouca concorrência para poder vir e a gente acompanha esses profissionais, não só toda a sua trajetória até a chegada aqui, né, isso, todo o seu desenvolvimento. A gente viu claramente que a concorrência estava menor. Naquele momento, e pessoas aproveitaram essa oportunidade, né? Resta você também entender se é isso que você quer. Eu posso dizer que sim. Inclusive as vagas, né, que são em inglês, elas tendem a ter uma competitividade grande, porque tem muita gente olhando o mercado alemão a partir dessa vertente das vagas que são em inglês e muita gente aplicando de fora do país para poder imigrar, né? E agora a gente tem visto que de fato a concorrência está menor. Essa então é uma outra boa, digamos, notícia desse momento atual. Outro ponto que é importante que eu anotei aqui, e eu também posso dizer que eu vejo isso na prática, tá? Muita gente tem mudado de emprego. No meu trabalho, recentemente, a gente recebeu três vagas novas. Dois desses caras vindo da Siemens. Um deles tinha mais de 22 anos de Siemens. E os dois falaram que eles mudaram porque queriam um trabalho mais flexível, onde a minha empresa proporciona. A gente tem um trabalho híbrido hoje, não tem, digamos, isso varia de departamento para departamento, mas não tem nenhuma regra, por exemplo, no meu caso, de que eu posso fazer o trabalho 100% remoto. Eu vou para o escritório algumas vezes eu até posto aqui nos stories, né? Faço um videozinho aqui, outro, quando eu estou no escritório. Eu até sinto falta do escritório, na verdade eu sou um cara muito mais voltado para estar no escritório do que em casa, mas quis a vida aqui, quando a Aline conseguiu o trabalho, que a gente se mudasse para Hamburgo e não continuasse em Düsseldorf, que é onde a sede da minha empresa. Então, de fato, naturalmente, eu já estaria um pouco longe da sede mesmo. Mas isso tem acontecido. Pessoas têm saído de empregos que são mais inflexíveis, entre aspas, né? Que do modelo tradicional que você vai para o escritório. E isso tem aberto para as vagas que são de escritório, né? Vagas que, se você procurar, por exemplo, o LinkedIn não é a única fonte, né? Você pode procurar outras fontes aí, como o caso do Indeed ou Stepstone.de, que também tem outras vagas lá. No próprio Stepstone você pode procurar, você pode colocar na caixinha English, né, para as vagas que estão publicadas em inglês. Não significa que ali que aquela vaga vai ser em inglês em si, que não tem o requisito do alemão. Também tem vagas que estão escritas em alemão, que não necessariamente o requisito é em alemão. Pode estar escrito em inglês ou em alemão desejável, e aí você pode aplicar também. Mas o fato é que as vagas que são, se você procurar on-site hoje, elas têm uma concorrência menor. Então, mas para isso, para alguém que está vindo de fora, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Eu vou falar, eu prefiro vagas on-site. Eu adoro ir para o escritório, vivenciar a vida de fato na rua, que é onde eu vou falar, vai melhorar a minha entendimento do mundo, da rua, que vai melhorar a minha língua, o idioma alemão em si. Então, particularmente prefiro. Então, as vagas on-site, você pode ver, eu fiz uma pesquisa muito sobre isso, e inclusive eu oriento, né, os nossos alunos e também seguidores, assim como vocês, nesse sentido, e que está muito claro isso, das vagas on-site tem muito menos concorrência. Então, uma questão importante aí para a gente levar em consideração. Deixa eu ver aqui. Um comentário, mas agora passou. Como eu falei, eu estou sem a minha
produção. Rafael, obrigado pelo seu comentário. Temos que ter maturidade ao ouvir os pontos negativos e também os positivos. Ambos são relevantes, sempre sem romantismo. Isso aí, exatamente. Esse é exatamente o ponto, né? Aqui a gente fala muito claramente, né, sobre essa palavra que você usou, né, romantismo. Ninguém está aqui falando a Alemanha é o melhor país do mundo para se morar, para se trabalhar, para se viver. Não, e nem é o pior lugar do mundo, porque a Alemanha vai acabar, como eu vi em diversos vídeos do YouTube, da crise energética e quando estourou, né, explodiram o Nord Stream 1 e 2 ao mesmo tempo, que eram os gasodutos que traziam gás aqui para a minha empresa que operava, inclusive. E naquele momento foi um momento muito crítico, porque não só a crise energética, mas como a guerra se uniram num ponto único. Então, é isso de fato. Obrigado pelo seu comentário. É isso que a gente precisa ter um olhar mais amplo, mais específico, mais amplo sobre o contexto em geral e mais específico, né, sobre cada setor, sobre cada área. Então, por exemplo, se você está procurando vir morar na Alemanha, óbvio que você vai fazer. Você vai estudar os setores, você vai estudar sobre a empresa. A gente ensina muito claramente como você faz um estudo sobre a empresa. Você vai entender em que contexto você está se colocando, né? E óbvio que ao mesmo tempo que a gente tem um problema acontecendo, a gente também tem diversos negócios sendo criados hoje e agora, né? Para, na verdade, suplantar ou, digamos, eu já usei essa palavra agora também falhando, vencer, superar esses problemas. Então tem muita inovação acontecendo, né? Tem muita digitalização acontecendo, tem novos negócios sendo criados que surgem justamente na crise para que sejam, digamos, oportunidades de negócio e oportunidades de mudança, de virada de chave. E isso eu posso garantir que isso tem acontecido e que a gente pode aqui, você tomar essa decisão, né? Por isso que eu escrevi aqui na minha próxima fase do roteiro que diz, né? A crise traz problemas de fato, mas também uma reação em busca de soluções inovadoras para superá-la. Com isso você escolhe ver o lado do problema, ou seja, se você vai ver o copo meio vazio, né, ou você vai ver o lado da solução, o copo meio cheio. Se eu fosse você, eu enxergaria a atual situação como uma oportunidade de mudança, né, e de se juntar a nós aqui na Alemanha para superar tais desafios, né, e assim crescer juntamente e profissionalmente e na vida também, porque, novamente, vou reforçar, não estamos aqui no romantismo, mas uma coisa muito objetiva que eu posso dizer é que a Alemanha tem um excelente, digamos, custo de vida, custo-benefício de vida, não é um país muito caro para se viver. Inclusive, meu filho está morando na Holanda agora, é absurda a diferença de preço na Holanda do que para a Alemanha. Se você for no supermercado, é absurda. Aqui do lado do país é muito mais caro lá, né? Não preciso nem falar Suíça. E, cara, posso garantir para vocês que a gente chama de work-life balance é absurdamente melhor do que países como já trabalhei no México, no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, você tem uma qualidade de vida muito maior, digamos, o empregado está muito mais preocupado com a visão do empregado do que do empregador. Então aqui é um país que é muito mais para o lado do empregado do que do empregador, né? Não à toa a gente tem 30 dias de férias úteis que você tira no primeiro ano que você chega, né? Só para dar um exemplo, né? Por exemplo, no Canadá, eu comparo no Canadá, onde eu trabalhei também, eram 10 dias, nos Estados Unidos também, trabalhei na IBM, nos Estados Unidos, no Texas, 10 dias de férias, né? E esses 10 dias eu tirava, no caso dos Estados Unidos não, eu tirava no primeiro ano, no Canadá esses 10 dias era só no segundo ano, que é que nem no Brasil, né? Então, por exemplo, você trabalha no Canadá depois de 2 anos, você tirou 10 dias de férias, aqui você tirou 60, né? Então, assim, é só dar um exemplo básico que isso reflete no modo prático, né? E esses 60 dias
óbvio que vão ser bons para você conhecer outras culturas e você poder viajar muito facilmente aqui. É muito fácil você viajar e é muito barato, né? Também muitas empresas low cost, né, aqui de aviação na Europa. A gente foi para a Albânia recentemente, um país sensacional, foi uma surpresa absurda. Foi 60 euros ida e volta, voo direto, Hamburgo-Tirana. E a gente conheceu diversas cidades lá, né, digamos, nas montanhas, nas praias e na capital, perto próximo à capital também. E foi 60 euros ida e volta, sendo que lá no país também é muito barato, é uma moeda diferente, o leque, que é bem mais desvalorizado que o euro. Então, só aqui dar mais um exemplo em relação às férias, né? Senão a gente vai parar aqui fazer uma live só sobre... Na verdade, a gente tem diversos vídeos sobre esses assuntos, o que, comparando diferentes leis trabalhistas, né, e benefícios que você tem na Alemanha, a nossa visão referente a isso. E, de fato, se você se sente bem tratado, bem cuidado, né, e que você tem a sua palavra vista, eu não posso dizer outra coisa senão recomendar esse lugar. E novamente é por isso que eu estou aqui, senão eu não estaria, né? Senão eu não estaria aqui, de fato, gastando o nosso tempo, o meu e de vocês. Bem, novamente a decisão fica com vocês, é algo muito pessoal, né? E vou relembrar, a gente já dividiu aqui a nossa história no YouTube, entre lá no YouTube, considere entender todos os nossos, consumir os nossos conteúdos, que tem muita coisa boa, muita coisa relevante que a gente se dispôs a gravar e dividir aí com todos vocês. Vão ficando aqui, já deu uma hora dessa live. Falamos diversas das ameaças, né? E falamos também aqui oportunidades, que muitas das oportunidades que eu citei, elas vêm das próprias ameaças. Então, novamente, a gente tem que entender do copo meio cheio, copo meio vazio, saber entender que isso pode ser, de fato, oportunidade, que pode ser uma mudança, isso pode mudar toda a nossa vida, como mudou a minha, naturalmente, e que pode mudar a sua também, né? E estamos aqui à disposição para poder responder, para poder, né, dividir novamente, para poder fazer outras lives. Não à toa a gente vai fazer uma live semana que vem com a Uyara, ela vai poder dar digamos, o depoimento dela, né, de quem chegou na Alemanha esse ano e com duas experiências incríveis, que não foi no caso um mestrado e depois o início de um trabalho. E espero que a gente vai fazer isso com outros profissionais, aí, alunos nossos também que estão vivendo, passando por esse momento, né? Então, agradeço aqui a presença, obrigado, e a Rafael também comentou de novo, conteúdo muito bom, parabéns. Também falou do copo muito cheio. Agradeço a presença de todos vocês.